Olá pessoal, eu sou a Kelly Chaves, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como funciona a aplicação do medicamento Espinraza. Roda a vinheta! Então, gente, primeiro eu vou falar como funciona os períodos de aplicações. Primeiro você faz a primeira aplicação, aí a segunda leva 15 dias, depois de 15 dias você toma a terceira, e depois de 30 dias você toma a quarta, e depois de 4 meses você toma a quinta, e assim sucessivamente vai ficar de 4 em 4 meses, porque são doses permanentes, até o presente momento, tá? E aí, depois dessa questão do período, como que funciona as aplicações? No meu caso, eu vou falar no meu caso, na minha situação, gente, porque eu já vi casos que façam com médico, que eu não sei se é corista, alguma coisa assim, que eles fazem aplicação não sei se é na nuca ou na cabeça, alguma coisa assim, e o paciente fica bem mal, vai pra UTI, porque o correto aplicar é lá na lombar, né, ali de forma via intraquital. E como que funciona essa forma via intraquital? Primeiro, para fazer a aplicação, você é colocado numa máquina de tomografia. Eu vou deixar rolando aqui um takezinho dessa máquina para você que não conhece, tá bom? Mas como funciona a tomografia? Bom, essa máquina trabalha lançando uma quantidade controlada de raio-x. Eles são liberados de um lado, atravessam o corpo e são captados do outro lado. Parte dessa radiação consegue atravessar tecidos do corpo e chegar aos receptores, mas órgãos mais densos, como ossos, barram essa passagem. É como uma espécie de sombra, e para captar imagens de diversos ângulos, ela gira ao redor do paciente. Gente, eu não falei como que eu sou colocada naquela máquina, né? Que eu posso falar que aquela parte é como se fosse uma maca, né? Minha mãe, eu pedi pra eles deixarem a minha mãe entrar comigo, porque eu me sentia mais segura, eu conversei, e eles falaram que tudo bem, que não tinha problema, que ela só ia ter que se retirar da sala da tomografia na hora da aplicação, mas pra me colocar não tinha problema de ela ir, porque eu falei que eu me sentia mais segura. Aí ela vai, me ajuda, com a ajuda de um enfermeiro, me levanta da cadeira, e aí eu sento ali, porque a de tomografia, ela baixa e levanta. Então eles deixam numa altura boa, eu apoio com a mão e sento. Só que aí eu já sempre tenho que lembrar de levantar o vestido antes de sentar, porque senão depois dá o trabalho. Eles põem um lençol por baixo. Por que que eles põem esse lençol? Porque aí eu sento, eles deitam, eu deito, né, reta, e aí eles me viram com o lençol. Porque eu não consigo virar, porque o espaçamento é bem pequenininho. Aí eles mesmos me viram e me posicionam lá. Eu não faço, assim, eu não faço, não é que eu não faço nada, mas assim, 90% é eles que fazem. Eu meio que ajudo, claro, né, porque é o meu corpo. Mas o resto é eles que fazem. E depois, né, eles deitam a gente, não é bem de lado, porque de lado seria assim, né? Eles deixam a gente bem inclinado, assim, com as pernas dobradas, pro médico, porque se você fica assim, fica ruim pra ele ter acesso, né? Você ficando assim, ele tem bem acesso à sua lombar. E aí, a gente fica assim, nessa posição. Se eu achar uma foto dessa posição, eu deixo aqui, porque eu não consigo desenhar isso pra você de uma forma falada, né? E no meu caso, gente, eu tô falando no meu caso, tá? Eu sempre vou com um vestido bem leve, que é fácil de colocar e de tirar, porque eles não tiram a minha roupa, eu fico de vestido, eu fico com sutiã e eu fico de calcinha. Eles erguem o meu vestido até aqui, mais ou menos nos seios, e eles descem a calcinha pra ficar só com o cofrinho de fora, eles não tiram toda. E aí, o doutor pega e aperta minha lombar assim. Gente, dói muito quando ele aperta, dói demais, que ele pega um ponto lá exato, que ele já sabe onde que é. Dói muito quando ele faz isso. E aí ele faz esse procedimento, e aí ele marca com a caneta lá, aí ele fala assim, ó, você vai sentir alguma coisa, mas é da caneta, tá? Pra gente meio que saber o que tá acontecendo. E aí, depois disso, ele passa na máquina de tomografia. Aí ele volta, ele já viu mais ou menos na onde vai ficar, o ponto lá que ele quer. O que ele faz? Ele pega um band-aid. Não é um band-aid, eu vou falar que é aqueles band-aid redondinho, mas não é. É aqueles negócios que usam pra eletrodo, sabe? Quando você faz fisioterapia de choquinho, que usa que cola aquele negócio, então ele usa um daquele para ele saber exatamente o ponto que ele precisa fazer a aplicação. Aí volta de novo para a máquina.
Gente, eu passo várias vezes, tá? Várias vezes. A primeira vez foi a vez que eu mais passei naquela máquina. E é muitas vezes para ele saber o ponto certinho que ele tem que fazer a aplicação. E aí, quando ele acha o ponto, aí ele vem e fala assim, olha, vou fazer a higienização. Ele limpa muito, gente, muito, fica muito limpo mesmo. Ele limpa demais. Depois que ele limpa, ele fala que eu vou sentir uma picadinha, que aí ele aplica anestesia. E aí eu volto lá pra máquina de novo. Acho que para ele ter certeza e tal. E também os tempos, né, pra anestesia fazer bem o efeito. E aí depois ele vem e fala assim, olha, você vai sentir uma outra picadinha, que é a hora que ele faz a introdução da agulha, tá? Ele vai introduzir uma agulha, que ela é grande, gente. Aquelas agulhas que fazem anestesia pra hack, sabe? Pra pessoa que vai ter parte cesárea. Então, é aquela mesma agulha grandona e bem fininha. Aí ele aplica a agulha lá e vai até o final. Só que assim, eu vou falar aqui nesse vídeo como que foi duas aplicações minhas. A primeira aplicação e minha última aplicação, que aí eu vou falar que eu fui do inferno ao céu, tá? A primeira, o doutor lá, o radiologista, já afundou ela todinha. O último, não, ele não fez isso. Ele colocava um pouco, passava na máquina. Ele afundava mais um pouquinho e passava na máquina de novo, tá? Então, os dois têm técnicas diferentes. E aí, o que acontece? Depois que ele coloca tudo lá no ponto, ele fala que vai tirar o líquido, né? Aí ele remove o líquido lá da coluna e com a mesma agulha, né? Eu nunca vi, mas eu imagino que é com a mesma agulha, que ele não tira a agulha de lá e fala que já vai aplicar o medicamento. Geralmente eu já sei que ele vai aplicar, porque ele fala pra enfermeira assim, ó, abra aí o medicamento pra mim e pega. Aí eu já fico aliviada que já tá terminando. E aí ele introduz o medicamento, né? Ele fala assim, ó, vai demorar um pouquinho, que a gente vai colocar devagarzinho, tá? Ele introduz o medicamento, deixar um takezinho de um vídeo que eu achei na internet, porque assim, antes de fazer esse vídeo, eu pesquisei alguns itens que eu queria colocar aqui, como a parte da máquina de tomografia, para algumas pessoas que não têm conhecimento, e eu pesquisei sobre a aplicação. Gente, não tem em lugar nenhum. Mas eu achei um vídeo de uma menina que ela postou removendo o líquido e fazendo a aplicação do medicamento. Eu achei sensacional, eu queria conseguir gravar isso. Mas, gente, ela conseguiu gravar porque pelo que eu vi, ela não fez a aplicação em sala de tomografia porque ela estava em uma cama hospitalar. Então, assim, o procedimento dela foi diferente do meu. Não sei como, porque não tem mostrando tudo, tá? Só tem o finalzinho. Então, assim, só tem a parte que tira o líquido e põe o remédio. Então, assim, vou deixar aqui que mata a curiosidade. Todo mundo tem curiosidade pra saber. Dá um pouquinho de aflição, porque dá pra ver mais ou menos, assim, a agulha meio grande, assim, se elevando, sabe? Mas, assim, a gente é forte, somos filhos de Deus nos fez forte, a gente aguenta essas coisas aí. Então, fica aí com o takezinho, tá? Aí o que acontece? Aí ele terminou, né, de aplicar o medicamento. Aí os enfermeiros voltam, que é, né, nessa parte que eu parei. E aí os enfermeiros voltando, eles me viram de volta para a posição inicial, que é de barriga para cima, tá? Porque na primeira vez eu fiquei de barriga para baixo e deu muito trabalho para virar na cama hospitalar. Ficou muito difícil de me virar ali. E aí agora eu sempre eles já perguntam, eu falo, não, gente, o meu é virado de barriga pra cima.
Aí eles me viram e me puxam pra cama hospitalar, tá? E me leva ou pro quarto ou lá pro local que eu fico, que às vezes não tem vaga no quartinho, tá? E é isso, depois que faz a aplicação, como todas as aplicações que eu fiz foi na pandemia. Então, assim, eu só posso ficar lá 30 minutos. Da primeira vez eu fiquei 1 hora, porque eu não sabia que eu já tava liberada, então eu tava lá. Eu fui 1 hora perguntar pra moça, não, você já tá liberada. E eu não sabia. Mas geralmente eu fico 30 minutos deitada, aí eu pergunto pra moça se ela vai me dar uma coisa pra comer, porque eu tenho que... eu tenho que ir de jejum, tá? Eles pedem pra eu ir de jejum, porque se alguma coisa lá der errado e tal, eu precisar, eles me apagam, né? Eu tomo anestesia geral e faço aplicação com anestesia geral. Então, eles pedem sempre pra eu ir de jejum. Então, assim, como a minha aplicação sempre é 1 hora, 1h30, se atrasa 2 horas, 2h30, então, assim, é várias horas sem comer. Então, eu pergunto se eles não me dão um lanchinho. Eles me dão, mas lá fora eu sempre como alguma outra coisa, né? Porque é coisa simples que eles dão pra poder reforçar, tá? Porque a volta até minha casa fica longe. Às vezes, se a gente pega trânsito, demora de 2 horas, às vezes até mais. Daí depende do dia, tá? E aí, por fim, é isso que acontece, né? Eu fico lá no hospital. O correto era eu ficar no hospital 4 horas deitada, de barriga pra cima, sem travesseiro, retinho pro remédio agir. Que eles falam que tem que dar cabeça ao quadril, né? Que foi isso que eles me falaram lá. Só que aí, por conta da pandemia, não pode ficar esse tempo todo no hospital. Eles deixam lá uns minutinhos só pra dizer que tá lá na posição e fala pra eu ir pra casa e fazer as 4 horas em casa, tá? E aí, o que acontece? Dicas. Uma amiga minha, a Fefe, Fernanda, big beijo. Eu sei que ela me assiste, então tô deixando um beijo pra você. Ela me deu uma dica que é muito interessante. Ela falou pra mim, sabe o que você faz? Porque eu falei pra ela assim, ó, eu sofri muito nesse negócio de ficar na posição, porque o meu corpo começava a doer, eu não aguentava ficar 4 horas naquela posição imóvel, sabe? E aí ela falou assim, você começa a cronometrar desde a hora que você sai da aplicação. Você saiu da aplicação, vê que horas que é, até a hora que você troca de posição. Tipo assim, aí eu vou pra posição sentada. Então, geralmente, às vezes, eu gasto nesse tempo 30 minutos, 40, 1 hora, pô, já é 1 hora a menos. Quando chegar em casa, só fico 3 horinhas. Você entendeu o sentido da coisa? Meu, eu amei essa dica dela. Então, eu tô fazendo isso, porque geralmente, quando eu chego em casa, eu não fico mais às 4 horas, eu fico bem menos. E eu vou falar pra vocês, na primeira vez eu fiz bonitinho, na segunda vez eu diminui por conta disso e fui diminuindo. Agora, gente, eu não fico nessa posição imóvel. Eu fico lá. E por que eu fico lá? Eu também pedi pro doutor, porque na segunda aplicação, eu saí da sala, eles já me liberaram, mandaram eu vir embora. E eu percebi que eu senti muita dor no carro sentada. Aí eu falei pra ele assim, olha... não, isso foi acho que na terceira vez. Eu falei pra ele, olha, na primeira e na segunda... Na primeira tudo bem, porque eu não sabia que eu já tava de aula. Mas na segunda eu fiquei 30 minutos deitada. Eu falei... E dessa última, não me deixaram deitada nem um pouquinho. E como eu vou embora sentada de carro, eu senti muita dor. Então, eu gostaria que o senhor me deixasse aqui pelo menos 30 minutos deitada na posição pro remédio terminar de ir pros pontos que ele tem que ir, né? Porque o cara tinha acabado de fazer a aplicação e eu já levantei, já fiquei em pé. Então, assim, eu senti muita dor. E eu pedi pra ele me deixar 30 minutos. Então, toda vez eu fico lá deitada. Mesmo que se ele me der alta, eu fico lá. Até a enfermeira vem cobrar, porque ela precisa do leite, né? Ela vem cobrar. Mas eu fico porque eu que sofri depois. E por que eu falei que eu fui do inferno ao céu, gente? Eu vou contar como foi minha primeira aplicação e como foi minha última aplicação, gente. Minha primeira aplicação é todo esse trâmite, tá? Foi com um médico e a última foi com um médico diferente, que eu acho que agora ele vai ficar fixo. Antes o outro também era fixo, só que aí eu não sei o que aconteceu, eles trocaram de horário e agora tá permanente isso. Eles iam ficar no troca-troca, parece, mas aí eles falaram que vai ser permanente, não vai destrocar mais. O que acontece? Ele fez a aplicação normal, pediu, e esse primeiro meu, eu percebi que ele, assim, ele não gosta muito de conversar, ele é meio insensível e tal, sabe? Eu não curti esse lado dele. Mas, enfim, ele é meio grosseirão. Ele fez lá a aplicação normal, ele apertou, fez a risca com a caneta, colocou a anestesia. Gente, quando ele colocou a anestesia, doeu muito, queimava aquela anestesia, queimava demais, muito, nossa, muito, era insuportável. Dava vontade até de gritar lá na hora. Beleza, fez a aplicação da anestesia, que doía muito. Você passa lá na máquina várias vezes.
Aí quando ele falava que ia tirar, como fala, o líquido da coluna, gente, aquilo doeu demais. Doeu muito. Era, assim, um horror. Um filme de terror. Doía demais, assim. Demais mesmo. Parecia que eu sentia tirando o líquido, assim. Parece que tava arrancando o líquido de mim. Que não dava tirando, tava arrancando. Doía demais, demais. E quando aplicava o remédio, não doía tanto. Essa era a única parte que era menos sofrida. Eu não sei se é porque ele colocava devagar. Não doía tanto, assim. Era bem tranquilo, assim. É como não doesse perto dos outros, sabe? Então, assim, por isso que eu falei que eu fui do inferno ao céu. Porque eu sofri demais, gente. Demais. E eu sofria tanto que quando chegava próximo, eu falava assim, eu tenho vontade de desistir, é sério. Porque é uma dor, só que aí vem as recompensas que vai ter. Vai ter um vídeo falando sobre os meus ganhos. Então, assim, você pensa na recompensa e fala assim, não, vale a pena essa dor, que ela não é pra sempre, né? É coisa ali daquele momento e passa. Eu aguento, eu sou forte. Então, assim, eu sofri demais, gente, demais, demais. Eu sofri na primeira, eu sofri na segunda, eu sofri na terceira. Eu não sei se eu sofri na quarta ou foi na quinta. A minha última aplicação foi a sexta. Gente, eu não lembro, eu tô perdida. Se a minha última foi a sexta, na quinta eu não sofri tanto. Eu não sei o que aconteceu que o médico fez lá, que não doeu tanto assim na hora de remover o líquido. Eu não sei o que aconteceu. Eu até tive a sensação que não tinha tanto líquido pra remover, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Aí, beleza, eu sofri demais, gente, com esse médico. Não sei, eu sofri demais. Aí eu fui pro céu. O que aconteceu? Quando trocou, que eu cheguei lá, que eu vi que era um médico diferente, eu já me desesperei, gente. Eu fiquei desesperada. Eu falei pra minha mãe assim... Eu fiquei tão desesperada que eu falei na cara do médico. Eu falei assim, eu não acredito que trocou de médico. Porque eu tava com medo, gente. Porque eu tava sofrendo tanto que eu falei, vai vir um médico novo. Até ele pegar as manhas, eu vou sofrer de novo. E como na última que eu fui, eu não tinha sofrido tanto assim... eu falei assim, agora o médico deve estar pegando as manhas, talvez eu não vou ficar sofrendo tanto. E naquele dia eu fui com uma expectativa, eu falei assim, não vai doer de novo, vai doer pouco, assim, não é que não vai doer de novo, mas não vai doer tanto, né, vai ser melhor. Eu fui assim, com a fé em Deus. Mas aí quando eu vi, a minha fé acabou, gente, eu entrei em desespero, estado de choque. Tanto que eu falei na cara do médico, eu não acredito, eu não quero, cadê meu médico? Né, porque eu tava desesperada. Só que aí, o que eu fiz? Eu aproveitei que era médico novo e fui perguntar, indagar algumas coisas com ele. Eu falei pra ele assim, olha, doutor, eu já tomei muitas anestesias na minha vida, porque toda vez que eu caí, era um ponto que eu tinha que tomar. E eu só conheço duas anestesias, aquela que dói demais ou aquela que não dói nada. Existe uma diferença, tem dois tipos de anestesia, porque eu falei, como trocou de médico, se tiver dois tipos de anestesia, eu vou falar pra ele que eu quero a boa, né? Porque eu tava sofrendo demais na anestesia, doía muito. E aí ele explicou pra mim que, ele falou assim, não, só existe um tipo de anestesia, a diferença depende do local que você tem que fazer a aplicação, não local, profundidade. Se tem que aplicar muita anestesia, dói mais. Se você é um local mais superficial, tem que aplicar menos, então dói menos. É nesse ponto que você deve estar questionando que um dói mais, outro dói menos. Eu falei, então, porque quando eu vou fazer a aplicação aqui, eu sofro demais, dói muito, queima demais. Eu falei pra ele, é muito insuportável. Aí ele falou pra mim assim, eu posso fazer o seguinte por você. A sua dói muito porque é um local muito profundo. E até chegar ao ponto, tem que aplicar muita anestesia, senão não chega até lá. Por isso que você sofre demais. E como vai tudo de uma vez, dói mesmo. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou diluir no soro e assim vai arder menos, tá? Falei, excelente, vamos tentar, né? Eu falei, eu já sofro mesmo, vamos tentar essa opção aí. E fui, gente, pra aplicação. Eu tava com medo ainda, vou ser bem sincera. Aí minha mãe pegou e falou assim, virou pra mim e falou assim, naquela hora, gente, eu senti que Deus tava usando a minha mãe mesmo, porque assim, eu senti Deus ali usando ela, sabe? Como ele tivesse ali no local, na presença e tudo mais. E ela virou pra mim e falou assim, cadê seu Deus? Você não acredita em Deus nessa hora, menina? Deus tá com você, você tem que acreditar que vai ser melhor do que as outras, tem que ter fé que esse médico vai ser diferente, isso e aquilo. E aí eu me agarrei nisso e fui. Ficamos na posição. E esse médico, gente, eu já amei ele porque ele já era mais humano que o outro. Ele não era assim todo, né?
Ele me ajudou a deitar na maca, me ajudou a virar. O outro não queria relar em mim. Porque teve uma vez que foi pra levantar, eu falei, se o senhor trocasse com a enfermeira é melhor, porque o senhor é mais alto, então na hora de puxar não faz tanta força. Ele não quis, ele, não, ela que vai te ajudar. Então, assim, eu vi que ele não gosta e tal. E esse não, pegou em mim, me levantou, gente, na hora que eu tava deitada pra arrumar a posição. Não, ele falou assim, não tá legal, assim vai ficar melhor, você vai ficar mais confortável. E assim vai, porque eu tenho que ficar bom pra mim, confortável pra mim e confortável pra ele fazer a aplicação. E aí eu descobri também nessa aplicação 2 itens. Que não é obrigatório ficar nessa posição inclinada. Que essa posição é boa para os doutores fazer a aplicação. Porque ele perguntou para mim, ele falou assim, olha, você consegue ficar nessa posição ou em qualquer outra e tal? Você tem uma posição de aplicação, como não era a minha primeira, eu já sabia os procedimentos. Falei, não, ele sempre me põe de ladinho e pra mim tá tudo bem. Ele nunca me perguntou essa questão, então eu nem sabia. Ele falou, não, porque tem paciente que não pode ficar nessa posição e a gente faz a aplicação na posição que o paciente fica. E ele até falou pra mim, tem posição que é meio complicado de se fazer, porque assim, a gente tem que meio que fazer assim e fica difícil, né? E aí você tem que fazer com mais cuidado pra não dar errado. Falei, não, pra mim é tranquilo. Ele falou, então eu prefiro nessa posição. Aí eu descobri que essa posição é pra favorecer a eles, porque fica melhor, né? E aí, beleza, ele fez... Essa parte, assim, ele meio que fez igual do outro, que ele, né, apertou lá, fez o risquinho e tal, passou na maca. Na maca, não. Na máquina. Só que aí ele aplicou anestesia, né? Realmente, ela ardeu, mas ardeu bem menos, gente. Muito menos do que as outras, porque ele diluiu lá no soro. E aí eu passei lá várias vezes, ele achou o ponto, e antes dele remover o líquido, ele aplicou mais anestesia de novo. Ele falou assim, ó, vou aplicar mais anestesia pra ficar mais profundo ainda. Coisa que o outro médico não fazia, ele só aplicava uma vez, que era só no início. E esse não, no meio do procedimento ele aplicava de novo. E aí ele passava lá na máquina de novo, ele colocava a agulha, me passava na máquina, empurrava a agulha mais um pouquinho e passava na máquina. O outro doutor não fazia isso, ele colocava toda a agulha lá e já removia o líquido. Esse não, ele enfiava só um pouquinho a agulha e passava na máquina. Eu acho que pra ver se realmente tá lá no ponto certo. E passava na máquina, né? E ia fazendo isso, gente, até chegar lá no ponto certinho. E aí, ele foi me falando, ele conversava mais que o outro. O outro, assim, ele só falava assim, vou colocar anestesia, vou remover o líquido, agora eu vou colocar, o medicamento já tá encerrando. Esse não, ele falava mais, aí ele até falou pra mim assim, vou aplicar a segunda vez. Ele removeu o líquido, ele falou assim, tô removendo o líquido agora, e eu vou remover o líquido, vai ser bem devagarzinho, tá? Aí ele falava assim, já tá em quantas... Já tá em 2 ml, já tá em 3. O outro não falava nada disso, não. E aí, depois ele falou assim, agora eu vou fazer a aplicação do medicamento, mas eu vou bem devagar pra ver se não vai doer. Então, assim, gente, sinceramente, eu senti quase que nada, assim. Eu realmente me senti no céu. Eu saí muito feliz. Aí, quando eu cheguei, minha mãe falou, e aí? O que você achou? Deus tava lá ou não tava? Ela ficou me zoando, sabe? Eu falei assim, não foi... Falei pra ela, eu nem acreditei que eu acabei de fazer a aplicação, porque não doeu quase nada, nada. Eu saí muito feliz, gente. Eu vou ter a aplicação na semana que vem, que eu tô gravando esse vídeo hoje, na semana que vem, mas esse vídeo eu não sei, já vai ter saído quando eu for. Na semana que vem eu vou fazer a aplicação e, pelo que eu sei, eu acho que é esse mesmo doutor. Eu vou relembrar ele de como ele fez alguns procedimentos e orar a Deus, vai dar tudo certo. E eu não vou sentir nada, viu, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber da minha experiência, dessa outra parte da minha história com o medicamento, assim, é bem sofrido, mas vale muito a pena pelos benefícios. E até hoje não existia tratamento nenhum e agora existe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver curiosidade sobre qualquer coisa sobre o medicamento espirrar, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá? Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!